Olá, irmãos, tudo bem? Quero falar um pouco sobre a guerra lá no Irã e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que essa guerra tem de relação com a volta do nosso Senhor Jesus. E nós temos profecias do Irã atacando Israel, juntamente com Rússia, Gog e Magog, relatado lá em Ezequiel capítulo 38 e também 39. Eu vou usar duas Bíblias aqui, porque fica mais fácil de procurar os textos, não demora muito, não precisa estar pausando o vídeo. Então, irmãos, nós temos profecias lindas, por exemplo, em Atos, capítulo de número 8, quando o evangelista Felipe está evangelizando o eunuco está lendo o profeta Isaías. E o profeta Isaías foi escrito 750 anos antes de Cristo. E ali naquele momento está se cumprindo aquela profecia de Isaías. Olha que coisa linda, irmãos. Um cumprimento 750 anos depois. 95% das escrituras, no que tange as profecias, já se cumpriram. A vinda do nosso Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. Por exemplo, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi, 1000 anos antes, eu vou só citar os textos aqui, não vou ler, que é só uma parte introdutória, tá? Vai ser um estudo aqui informal, eu não vou me ater muito, para não ficar muito longo o vídeo, mas sim, vai ficar longo, mas é para aqueles que realmente querem ser edificados, consolados com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, o salmista Davi, 1000 anos antes, escreveu no Salmo de número 22, se não me falha a memória, perfurar as minhas mãos com pregos. Ah, então ele escreveu a perfuração das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o Salmo 22 vai narrar a crucificação de uma forma linda e maravilhosa. E o Salmo 22 se cumpre lá no final dos evangelhos, aonde o Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado. E a gente poderia ficar aqui muito tempo trazendo todas as profecias ali se cumprindo, ah, e faltando apenas aí de 4 a 5% do cumprimento das profecias. Uma delas é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos falar sobre essa profecia relatada nas Escrituras. E dentro desse período nós vamos ver a história acontecendo conforme as Escrituras narram. Os governos que se levantariam, e as Escrituras dão o nome desses governos. E centenas de anos depois, alguns mais de 1000 anos depois, esses governos com esses nomes se cumpriram. Por exemplo, a ciência descobriu que a Terra paira no ar. Não tem nenhuma base sustentando o planeta Terra, ela está flutuando no ar. A ciência descobriu isso recentemente. Você dá um Google e você vai ver o nome dos cientistas que, que descobriram que a Terra paira no ar. Mas milhares de anos antes, no livro de Jó, Jó vai narrar que a Terra paira sobre o ar. Então, o que o cientista está descobrindo agora, a Bíblia já dizia, só que claro que ali a Bíblia não tem evidência, né? Então agora é evidência descoberta, quem viveu milhares de anos antes pela fé, crendo na Bíblia que a Terra paira sobre o ar, agora além da fé tem a confirmação científica. Então, as Escrituras elas são um livro mais são um livro, por quê? Porque a Bíblia é uma biblioteca de livros, né? Então a Bíblia Sagrada, ela é o livro ou contém os livros mais confiáveis da história humana. Que coisa linda! Que eu citei nessa introdução, você pode voltar ao vídeo, pegar um papel, uma caneta e ir abrindo essa Bíblia e conferindo essas passagens que eu citei para você, de alguns acontecimentos como a crucificação, como o cumprimento de Isaías lá em Atos capítulo de número 8, como a terra paira sobre o ar, está lá no livro de Jó, e a ciência foi dando essa descoberta agora, né? Bom, irmãos, então vamos entrar, depois dessa introdução, sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, e as profecias que vão trazendo para este acontecimento. Eu quero abrir em 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, vou usar duas Bíblias aqui, que vai ficar mais fácil, né? 2 Pedro 3,
verso de número, deixa eu achar o versículo aqui, 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, a ser guardado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Bom, irmãos, então o céu que agora existe, a terra, esses elementos que Deus criou lá no início, em Gênesis, eles estão reservados para o fogo. Ou seja, quando Adão pecou, o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele assumiu o controle do planeta Terra e começou a colocar a sua moral ou a sua imoralidade sobre a mente dos homens. E hoje o planeta Terra ele é regido pelos demônios e principados, porque Adão, que tinha autoridade legal sobre a Terra, deu essa autoridade aos principados e potestades, aos demônios. Por isso que lá em Efésios vai dizer que a nossa luta, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e demônios nas regiões celestiais. Efésios também, capítulo 2. Então esses demônios inspiram Putin, Trump, Ali Khamenei, né, ali não sei o que lá, que é o presidente do Irã, né, a fazerem guerras. Eles estão inspirando a cultura woke, LGBT. Os demônios trazem a sua imoralidade para a terra, né? Tudo com o objetivo de conquistar o coração do homem. Então, por causa do pecado, essa terra ela não tem conserto. Ela não tem conserto, ela está destinada. Por isso que Jesus, em Mateus 6, ele fala: buscai tesouros no céu e não na terra. Mateus capítulo 6. Então a nossa busca ela é celestial. Deus no passado ele escolheu um povo, os judeus, para mostrar o seu poder ao mundo. Os judeus falharam, então Jesus veio e expressou a imagem exata de Deus. Jesus é em carne, podendo ser visto, ouvido e tocado, a imagem exata de Deus. E é em Jesus nós temos a imagem do que o homem deveria ser, do que Deus é e do que o homem deveria ser. Então nós devemos buscar ser a imagem de Jesus. Ele traz a glória, a moralidade, o amor, o poder de Deus, enquanto Satanás traz no mundo a sua própria imoralidade, seu egoísmo, homicida desde o início, ladrão, bandido, mentiroso, pai da mentira, né? Bom, então Pedro, nós estamos vendo aqui no capítulo 3, verso 7, que essa terra, por causa do pecado de Adão, ela está destinada, reservada para o fogo até o dia do juízo e a perdição de todos os homens. Então o fogo vai destruir essa terra aqui, os homens serão julgados, Hebreus 7, 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Então essa terra ela vai ser destruída, essa natureza que eu estou aqui, ó, no meio dessa mata nativa que ainda está preservada, Deus vai lançar fogo sobre essa mata aqui. Então não adianta eu ficar amando a natureza, eu tenho que amar o Criador da natureza e não a natureza, né? Lá em Romanos, capítulo de número 1 e 2, o apóstolo Paulo vai relatar o coração do homem e vai dizer que o homem amou mais a criatura do que o Criador. Hoje fazem campanhas para salvar os animais, né? Adoram animais e é bom salvar os animais. A Bíblia diz que o justo ama os seus animais, mas não pode amá-los mais que a Deus, né? Não pode amar mais que a Deus. Bom, então vamos continuar. 3, né? Verso 7, nós vemos 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 dias é como um. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por demorada, mas é que ele é longânimo convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então haverá um estrondo no céu. Os elementos serão desfeitos, eles queimarão, arderão no fogo que Deus vai lançar sobre a terra. Então aqui, o apóstolo Pedro ele fez um popurrí aqui, fez um balanço geral da coisa, genérico, não especificou as coisas, né? Eu não vou entrar no mérito, irmãos, pré-tribulacionista,
pós-tribulacionista, se a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, depois, sobre a própria grande tribulação, os 7 anos que acontecerá vindo do anticristo. Não, eu vou pegar e vou apenas fazer um balanço geral, comum a todos os crentes. A esperança de todos os crentes, né? Os detalhes, fazer uma analogia aqui, né? Quando a gente estuda o corpo humano, lá no ensino fundamental e médio, a gente aprende que o corpo humano é constituído de células. Uma célula é um componente vivo. A vida inicia através de uma célula. Um vírus, por exemplo, ele não é considerado um ser vivo. A vida que está nele vem de Satanás, então, né? Porque é necessário pelo menos uma célula para ser considerada um ser vivo. E tem milhões de informações ali, numa única célula, né? Só que nós aprendemos que o corpo é feito de uma única célula e um montão de célula vai formar pele, órgãos e tal. Agora, essa célula ela pode ser subdividida, membrana plasmática, núcleo, mitocôndria, né? E cada o núcleo protege ali, a membrana plasmática protege ali o núcleo, né? E só entra ali o alimento, né? A mitocôndria absorve a energia da célula para a célula dos alimentos, mas isso são especificações para um fim necessário. Então, não vou entrar nas especificações sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, esses detalhes, né? Pós, pré, etc. Mas sobre a vinda em si, um acontecimento comum para todo crente, irmãos. Todos nós devemos saber. Então, aqui a terra, ela vai ser destruída pelo fogo. Só que por que isso não aconteceu ainda? Porque para Deus um dia é como 1000. E veja o que diz aqui, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender. Então, Deus vai divulgando o evangelho da salvação em Cristo Jesus, querendo o maior número de pessoas salvas possíveis. E países que nunca ouviram o evangelho, é porque nunca creriam, irmãos. As pessoas que morrem sem ouvir o evangelho é porque Deus conhece o coração e sabe que elas não vão aceitar o evangelho. Para que Deus vai dar essa pérola preciosa, que é o Senhor Jesus, aos porcos. Então, aonde o evangelho chega é porque ali há pessoas que vão crer no evangelho. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então tudo aqui será destruído. Então como é que nós devemos nos comportar mediante essa realidade, irmãos? E o que tem a ver com a guerra lá no Irã? Nós vamos chegar lá, dentro dos elementos históricos que nos levam para esse dia. E nós vamos ver que os elementos históricos, que a história se comprovou. O que a história falou, a história bíblica, o que a Bíblia disse que aconteceria, aconteceu. Então, logo, as profecias sobre o Irã e Israel também acontecerão. Porque se você pega uma pessoa, irmãos, essa pessoa fala para você: eu vou estar lá às 7 horas. E você fica esperando, ela chega às 7, e outro dia você diz assim: eu preciso de tal. Não, eu te levo lá, 10 horas eu passo lá. Ela passa, ela tem um histórico. Quando você combinar algo com ela, você fica tranquilo, porque ela tem um histórico. Então a Bíblia tem um histórico confiável, um rastro de verdades, somente verdades. Então, os acontecimentos finais, se está dizendo aqui que a terra vai ser destruída, ela vai ser destruída pelo fogo. Então, que tipo de homens nós devemos ser? Vamos ver aqui o verso de número 11. Havendo, pois, de perecer, ser destruída todas as coisas, que pessoas convém que nós sejamos? Versos 11. Em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda de Deus, em que os céus em fogo serão desfeitos, e os elementos da terra ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então aqui Pedro ele está dando um pupurri, fazendo uma apresentação geral, uma introdução. Por exemplo, está dizendo aqui, ó: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Mas não diz como é que será essa terra. Não diz do que ela será composta. Ela é espiritual ou ela é uma matéria orgânica e física? Não diz aqui. Aqui é só um apanhado geral. Nós vamos nos aprofundar um pouco? Sim,
mas em que termos, ah, em, em que fonte específica? Histórica, ali para nós vermos os acontecimentos históricos que se cumpriram, então nos alegrarmos, fortalecer a nossa fé, entendendo que esses elementos futuros também acontecerão, que é a destruição desse planeta por fogo. Deus pode usar até armas nucleares. Deus pode até permitir que a mente dos homens aperte lá os botões e toda a terra nem ele, o homem que está tentando criar uma torre de Babel para expulsar Deus do mundo, aí Deus confundiu as línguas e eles não puderam terminar a torre de Babel, lá em Gênesis capítulo de número 11, né? Gênesis 6, vem o dilúvio, e por causa do dilúvio, os homens não querem Deus na terra. Os homens não querem Deus na terra, só os crentes querem Deus na terra. Mas Deus é longânimo, ele está demorando para voltar, porque ele não quer que nenhum se perca. Então a gente fica anunciando o evangelho. E nós, crentes, devemos mostrar Jesus. Nós devemos ser parecidos com Jesus para que as pessoas conheçam a Deus e se arrependam. Mas, de modo geral, a humanidade não quer Deus na terra. Então eles construíram uma torre e Deus, em Gênesis capítulo 11, se não me engano, depois coloca nos comentários se eu errei o texto e coloca o texto certo. Deus, ele confunde a língua dos homens e os homens se espalham por toda a terra. Só que até hoje o homem tenta construir uma torre de Babel. Estão tentando mandar foguete para Marte, colonizar Marte. O homem tenta criar meios de monopolizar a terra para si. De que adianta se a terra vai ser destruída? Então nós devemos focar nesse novo céu e nessa nova terra, que alguns dizem que é lá no céu, que é espiritual. Eu não vou entrar agora nesses detalhes, porque não é o foco aqui. Mas segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele é arrebatado ao terceiro céu, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 12, ele vê coisas lá que ao homem comum não dá nem para ele explicar, nem é permitido, de tão glorioso que é. Então, vai ser todo aquele sonho que eu vou viajar para Disney, não sei o que você tanto sonhou e você conseguiu realizar e foi mais do que você pensou. Quando nós tivermos corpos novos, na nova terra e novo céu, que está prometendo aqui que Deus vai destruir, se vai criar um novo céu, uma nova terra, vai ser, a gente não faz ideia do quão melhor vai ser. Então, que tipo de pessoas nós devemos ser? Verso 14. Para que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, quando o juízo de Deus vier, nós devemos ser achados irrepreensíveis e em paz, imaculados, não corrompidos por esse mundo, né? Então, nós pegamos um apanhado geral aqui de Pedro, que esses elementos serão destruídos pelo fogo. As pessoas falam, Jesus foi um personagem normal, ele nem ressuscitou, nem vai voltar. Pedro está dizendo, vai voltar sim, e ele não está demorando. Ele não voltou ainda porque ele quer que as pessoas se arrependam. Ele quer povoar esse novo céu e a terra. Ele quer encher de pessoas. Ele tá preparando esse lugar para dar em amor para aqueles que nele creem. Em João 14 ele fala, eu vou para o Pai e vos prepararei morada. Quando estiver preparado eu voltarei e vos buscarei. Então vamos abrir em Daniel, capítulo número 2. Vou abrir na outra Bíblia aqui. Daniel, capítulo número 2. Deixa eu ver essa Bíblia aqui, peraí. Daniel 2. Achei aqui. Deixa eu ver o versículo. Só um pouquinho, vamos só achar o versículo aqui. 31, Daniel 2, 31. O Senhor teve uma visão, na qual viu uma estátua enorme de pé, bem à sua frente. Essa estátua era brilhante e metia medo. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, e a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas de ferro, os pés eram metade de barro e metade de ferro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. Em outras traduções, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Essa tradução é bem ruim, mas vou ler nessa mesma aqui.
A pedra caiu em cima dos pés da estátua e a despedaçou. Imediatamente o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram a pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate trigo para separar da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Então, o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua e Daniel tá dando a revelação. Você pode ler tudo depois, é que se eu for ler tudo, o vídeo vai ficar 4, 5 horas. Essa estátua são os reinos que viriam. A cabeça da estátua é o próprio reino atual ali, Nabucodonosor. Nós vamos ver que Daniel vai dar nome dos reinos. Medo-Persa, Grécia, a Grécia dividida. Décadas, séculos depois, esses reinos vieram exatamente como Daniel profetizou. Como é que Daniel saberia que o próximo reino seria chamado de Grécia? Como é que ele saberia que a Grécia se dividiria em 4 reinos? Quando Alexandre o Grande morreu, dá um Google aí você vai ver. Os seus 4 soldados, Ptolomeu, não lembro o nome deles agora, assumiram a Grécia e dividiram ela em 4 reinos. Porque Deus revelou isso para Daniel e se cumpriu exatamente como Deus revelou. Bom, então, essa estátua aqui, só fazendo um apanhado geral, elas são 4 reinos, até o último, que é Roma, e a pedra é Cristo, porque Jesus é a pedra, e ele é lançado nos pés, ou seja, no último reino. Começa na cabeça, que nós vimos que é Nabucodonosor. Você pode ler todo o capítulo 2 de Daniel depois. Vai passar pelo meio dos persas, Grécia dividida, até chegar em Roma. E Roma está vigente até hoje. Pés de barro, que é o governo humano, a democracia, e ferro, que é a ditadura. Então, antes era um governo governava, ditadura, os feudais, etc., né? Depois, no final dos reinos, os reinos estariam divididos entre democracia e ditadura, que é o que nós temos hoje. Então, exatamente como Daniel proferiu, aconteceu. Jesus Cristo virá do céu, que é a pedra, no último reino, que é o que nós vivemos hoje. Todos aconteceram, já todos vieram, estamos no último, então pode ser a qualquer momento, de 2000 anos para cá. Oh, coisa linda, meus irmãos. E essa pedra, que é Jesus, vai bater contra os pés, que é os reinos atuais, vai destruí-los e vai espalhar sua glória pelo mundo todo, como nós lemos aqui. Verso 35. Imediatamente o ferro e o bronze, a prata e o ouro vieram a pó, como o pó que se vê no verão. O vento levou tudo embora, não deixando nenhum sinal dos reinos atuais, né? Dessa democracia frágil, dessa ditadura, etc. Mas a pedra cresceu, então Jesus vai sentar lá em Israel, vai reinar por 1000 anos aqui na terra, e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Então o mundo inteiro irá adorar Jesus quando ele voltar lá em Israel. Que coisa linda, irmãos. Então vamos ler Daniel também, capítulo de número 5, se não me falha a memória. Verso de número, deixa eu achar aqui, para pular um pouquinho, senão vai ficar muito longo. Vamos ver o 22 aqui. Eu, Senhor, ó rei Baltazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não teve humildade. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e os seus convidados e as suas mulheres e concubinas bebessem vinho nele. Além disso, o Senhor deu louvor a deuses de prata e ouro e bronze, e ferro, e madeira e pedra, que veem, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver, que decide tudo. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E agora vem a explicação, que quer dizer que Deus contou o número de dias do teu reino.
do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel, que quer dizer que o Senhor foi pesado em balança. Pérez, que quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos persas. Ó. Então, Daniel está revelando a visão. O rei teve uma visão de uma mão. Você pode ler a história toda depois, do capítulo 2 até o 5, é lindo. E aquela visão escrevia na parede. E Deus está dizendo para Daniel, e Daniel está dando a profecia, ó, o teu reino vai ser tirado, depois vai ser dado aos medos persas. E exatamente assim aconteceu. Foi entregue ao medo persa. Aí o rei Bazar mandou que vestisse Daniel com roupas finas, pusesse corrente de ouro no seu pescoço. Então veio depois os medos persas, tomaram aquele reino, a cabeça ela perdeu o controle de ouro da estátua lá de Nabucodonosor. Bom, irmãos, então nós vendo que Daniel ele profetizou os reinos que viriam. Você pode depois com calma ler, vou deixar aqui no comentário também um estudo ali nominando os reinos que viriam, como eles vieram e como um sucedeu ao outro, exatamente como Daniel profetizou. 2, Daniel 5, Daniel 7. É lindo, irmãos, ver as profecias acontecendo até a pedra ser lançada, conforme a estátua de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor é o primeiro reino, a cabeça, depois Medo-Persa, depois Grécia, conforme Daniel vai descrever, depois Grécia dividida em 4 reinos, e por último Roma, que está em vigência até hoje, que é os pés da estátua de barro e de ferro, democracia e ditadura, né? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número... Vou ler nessa outra tradução aqui. Mateus 24. Primeiro livro do Novo Testamento, dos Evangelhos, né? Mateus de número 24. Para ler do verso 21 em diante. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá mais. E se naqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, por causa dos escolhidos serão abreviados. Então, se alguém vos disser, ei-lo Cristo aqui, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, e se possível enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho dito, porquanto se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, e se vos disser, eis que está no interior da casa, não deis crédito, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão dos céus, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o Filho do Homem, que é a pedra profetizada de Daniel, nos últimos governos desse mundo, que é aos pés da estátua. Então aparecerá do céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo do céu, em nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, o qual ajuntarão seus escolhidos, desde a extremidade de todos os cantos da terra. Então, o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar, como diz em Mateus 24. Os discípulos perguntaram para ele, quando será o fim de todas as coisas? E o Senhor Jesus ele está aqui narrando os acontecimentos, mesmo os mesmos profetizados por Daniel, que nós vimos na introdução, Pedro falar que esses céus e essa terra serão desfeitos. E nós sabendo que Daniel profetizou os reinos, e Jesus fala em Mateus 24, quem lê Daniel, entenda. Então o Senhor Jesus está trazendo a alusão lá do profeta Daniel. Quem lê, vai entender a volta do Senhor Jesus Cristo. Vai entender que nós estamos no período final, irmãos. Só que Israel ainda terá que ser cercada, conforme as Escrituras, destruída, arrasada,
E quando Israel perder a confiança no próprio braço, que Israel rejeita o Messias hoje. Se você ir lá no Muro das Lamentações e começar a orar em nome de Jesus, você é cuspido. Jesus é um falso profeta para eles. Porque eles esperavam Jesus como um rei militar, não como um cordeirinho que seria morto. Eles não entenderam que Jesus vai vir como rei, mas primeiro ele teria que morrer para perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus não queria ser um rei para homens pecadores. O Senhor não queria reinar sobre homens pecadores que desobedecem a Deus, mas sobre homens santos. E essa santificação só viria após o pagamento dos nossos pecados. Bom, nós podemos ler Atos capítulo de número 1. Atos de número 1, irmãos. Então, nós vimos em Mateus 24 os discípulos perguntando para Jesus quando seria o fim de todas essas coisas. Jesus diz: cuidado que ninguém vos engane, virão falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos cristos se dirão ser eu e enganarão a muitos, mas haverá sinais, né? O Senhor Jesus declara os sinais da sua vinda. E nós, como nós vimos lá na introdução, nós temos que estar, que tipo de homens nós devemos ser, sabendo de todas essas coisas, né? Atos capítulo de número 1. Bom, Jesus ele sobe aos céus, ele ressuscita dos mortos, aparece aos discípulos, 40 dias ele anda entre os discípulos, é visto por mais de 500 testemunhas, e aí ele vai subir aos céus. Quando ele vai subir aos céus, ele fala no verso 11, os anjos falam, né? Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de descer da mesma forma que o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Oliveira, o que está perto, a uma distância de um sábado. Então o que os anjos falaram? Assim como vocês estão vendo ele subir, Atos 1:11, vocês vão ver ele descer. Do mesmo jeito. Por quê? Porque ele é a pedra profetizada há centenas de anos antes por Daniel. Quando que a pedra viria? Daniel estava vivo no tempo do rei Nabucodonosor, fez a profecia para o rei sonhou com uma estátua, Daniel disse que a cabeça da estátua era o reino vigente da época, depois viria os Medo-Persas, tomariam aquele reino, e assim aconteceu, exatamente como Daniel profetizou. Depois Daniel vai profetizar que viria a Grécia e tomaria os Medo e Persa, e Alexandre o Grande se espalhou, se tornou um reino pelo mundo todo. Depois o reino dele seria dividido em 4 reinos, exatamente assim se aconteceu, quando Alexandre o Grande morreu, Ptolomeu e os outros 3 generais dele, que eu não lembro o nome, cada um tomou posse de um pedaço lá, e depois viria os pés da estátua. Aí Daniel não cita o nome Roma, né? E esse reino ele se fragmentaria em barro e ferro. Então a ditadura, um rei que comandava o mundo todo, não existiria mais, e o mundo se dividiria em vários reinos, uns de barro, a fragilidade da democracia, e outros de ferro, né? E viria uma pedra e partiria os pés, que é o último governo do mundo, que é o governo que nós estamos. Nós nascemos nessa época. Nós não nascemos na época de Daniel, nós não fomos contemporâneos de Daniel, nem dos Medo e Persa, que vieram depois e tomaram a Babilônia, nem da Grécia dividida, e nem da Roma existencial ali do período histórico de Jesus Cristo. Nós estamos no final, na rapa do tacho, no final, irmãos. Bem próximo da vinda do Senhor Jesus, que pode acontecer nos nossos dias, né? Bom, então, Jesus ressuscitou. Lá em Mateus 24, antes de morrer, ele diz: vocês verão o Filho do Homem vindo do céu com grande estrondo, que foi o que nós vimos lá em Pedro. Que os elementos dos céus se desfariam com grande estrondo, né?
e a terra seria queimada, que é o juízo de Deus. E que tipo de homens devemos ser sabendo dessas coisas? Ah, em Zacarias, capítulo de número 12, 14. Vamos ler 12. Vamos ler 12 primeiro, né? Deixa eu pegar nessa Bíblia aqui. Zacarias, capítulo 12, verso 2. Zacarias 12, 2. É o penúltimo livro do Velho Testamento, as profecias do final da história de Israel, que ainda não acabou, né? 2. Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos, que tentar levantar ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Ó. Então, todas as nações do mundo se ajuntarão. Lá em Ezequiel 37, 38, tem a profecia de Gog e Magog, que fica aquém de Israel, pega ali a região do Irã e vai indo até a Rússia, atacarão Israel com 200 milhões de soldados, né? Então todas as nações se levantarão contra Israel para destruí-la. E ela vai ser invadida, irmãos, vão estuprar as mulheres, vai ser um negócio terrível. E o domo de ferro de Israel, que Israel tanto confia, porque hoje Israel confia em si mesmo. Assim como os fariseus, nós servimos a Deus, tu tem demônio, falavam para Jesus isso. Hoje Israel diz que serve a Deus, mas eles servem Satanás. Só que eles vão ser tão destruídos, tão humilhados, como diz aqui nessa profecia de Zacarias 12, que nós acabamos de ler, que eles vão se render e vão clamar ao Messias prometido por Davi. Em Atos capítulo 1, deixa eu ver aqui, vamos, eu já estou em Atos, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um pause para achar o versículo. Verso 6, Atos 1, 6. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece para eles e vão fazer uma pergunta. Aquele, pois, que havia reunido, perguntaram para Jesus: Senhor, é agora que tu restaurarás o reino a Israel? Então, eles estavam esperando o rei Jesus restaurar Israel. E Jesus vai restaurar Israel. Israel vai ser cercado, como nós lemos aqui em Zacarias 12. Todos os povos vão cercar Israel. 200 milhões de soldados vão cercar Israel ali. E vão destruir, vão acabar com Israel. E Israel vai clamar o Messias. E o Messias virá do céu, que é a pedra, e destruirá os soldados inimigos que estão massacrando Israel. Então ele vai implantar o reino dele de 1000 anos. Só que ele interrompeu a profecia de Daniel aqui para levar a graça para os gentios. Lembra, irmãos, que em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele é chamado para pregar para Cornélio, só que ele não quer pregar porque a Bíblia, o Velho Testamento, a palavra de Deus que eles tinham na época, eles estavam escrevendo o Novo, o Espírito Santo estava orientando eles, só que eles não sabiam ainda das coisas. Então, Pedro é para pregar por Cornélio, mas um judeu não podia entrar na casa de um gentil. Então, Deus, em Atos 10, manda um lençol para Pedro, dizendo que agora os gentios seriam enxertados, Romanos capítulo 10, 9, 10 e 11, sobre o enxertar dos gentios à videira. Então agora Deus está trazendo todos os povos para encher a terra da sua glória, como nós vimos lá, que a pedra seria lançada e a glória se encheria, e a terra se encheria da sua glória. Então ele está convidando todas as nações, como nós vimos lá em Pedro, na introdução. Mas Jesus está demorando para vir. Ele não está demorando. É que ele é paciencioso, ele é longânimo, ele não quer que nenhum se perca, ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, ele não está demorando, ele ama. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está chamando todos ao arrependimento, toda a raça humana. E quando o evangelho for pregado a todos, como diz lá em Mateus 24, o evangelho ser pregado a todo mundo, então virá o fim.
então virá o fim. Aí eles perguntam, é agora que vai restaurar Israel? Não, agora eu vou dar uma pausa aqui em Israel e vou divulgar a salvação para os gentios. Os gentios vão fazer parte da nossa família. Oh, coisa linda, irmãos. Quando o evangelho for pregar a todo mundo, o relógio profético volta a funcionar, termina a era da graça e o relógio profético volta a funcionar. Então, a gente volta aqui para Zacarias 12. E eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos, e eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos, que tentar levantar ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão: o Senhor Todo-Poderoso dá força aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como tocha acesa no meio de feixes de trigo. E eles destruirão todas as nações ao seu redor. E o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade santa. Eu, o Senhor, darei vitória a Judá, honra aos descendentes de Davi. Lá em Atos capítulo 2, o apóstolo vai dizer que Davi, o apóstolo Pedro vai dizer assim, ó, Davi disse, eu vi o meu Senhor assentado à direita, e vai dizer, ele foi dado o trono. Então Davi profetizou, e Pedro agora está narrando essa profecia em Atos capítulo número 2. Vamos ler Zacarias 14. Eu vou ler nessa tradução aqui que é melhor. Zacarias 14. Nós lemos 12, vamos ler 14, irmãos. É um pouquinho mais para frente. Zacarias 14. Verso de número 2. Vou ler 1. Eis que vem o dia do Senhor. É uma profecia futura, essa ainda não se cumpriu. Em que todos os teus despojos repartirão no meio de ti. Então, no meio de Israel será repartidos os despojos. Lá em Mateus 24, Jesus fala assim, ó, quem está na Judéia, fuja para os montes. Quem está no telhado, fuja, não volte a pegar nada. Quem perseverar até o fim será salvo. Esse salvo aqui não é a vida eterna, como muitos irmãos pregam. Não é salvo para a vida eterna. É salvo do grande ajuntamento de mais de 200 milhões de soldados que irão cercar Israel. É os judeus sendo salvos desse massacre. Então é para fugir, não voltar e pegar casaco. Ai de vós se isso acontecer no dia de sábado. Por quê? Porque os judeus não podem andar mais de 82 passos no dia de sábado. Então, quem perseverar até o fim e ser salvo, não é não fazer nada errado, tentar ser perfeito até o fim para ser salvo para a vida eterna. Não, é salvo desse massacre aqui que vai acontecer. Por isso que no mesmo capítulo 24, Jesus disse assim, ó, quem lê Daniel entenda, é as profecias de Daniel, de Zacarias, de Ezequiel, de Isaías, que ainda não se cumpriram, mais de 90% já se cumpriu, se cumprindo aqui agora. Zacarias 14, eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos serão repartidos no meio de ti, porque eu ajuntei todas as nações, viu, que nós vimos lá em Daniel, que nós vimos em Ezequiel, o que nós vimos em Zacarias capítulo 2, o que nós vimos em Mateus 24, a perseguição contra os judeus. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus. Eles disseram para Pilatos assim, ó, solte Barrabás, e o sangue de Jesus caia sobre nós e os nossos filhos. Eles chamaram Jesus de Satanás. Os judeus disseram assim, ó, ele tem demônio. Expulsa demônio pelo príncipe de demônio. Eles pecaram contra o Espírito Santo.
Então, Deus vai juntar as nações, Irã, Rússia, principalmente ali, e vão vir pelejar contra Israel. Estados Unidos não vai mais poder ajudar. Ninguém mais vai poder ajudar Israel. Verso 2: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as muralhas forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Ó. Ali serão presos, mortos, torturados, estrupados, e a metade será levado cativo, mas muitos vão conseguir fugir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É essa salvação da carne, do corpo físico, para entrar no milênio com o corpo físico. E as casas serão saqueadas, mulheres forçadas, ó. A metade da cidade sairá, mas o resto ficará. O Senhor, então, ó, o Senhor sairá e pelejará. Eles vão dizer assim, ó, eles vão clamar ao Senhor, eles vão reconhecer, porque vai estar sendo ali divulgada a verdade. Então eles vão clamar ao Senhor, ao Rei prometido. Lembra que nós lemos lá em Atos capítulo 1, verso 6? É agora que irá restaurar Israel, então eles vão clamar por ele. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como no dia em que pelejou o dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então ele vai vir, vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Eles vão dizer, e daí eles vão ver Jesus e vão ver as mãos sanguentadas e vão dizer assim, ó, quem é esse com as mãos sanguentadas? E ele vai dizer, eu sou o que vocês transpassaram. Continua aqui, ó. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte. E fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará de Ziel, e fugireis assim como foge do terremoto no dia de Urias. Então o Senhor vai descrevendo aqui os acontecimentos. Então ele vai vir salvar Israel, Israel vai reconhecê-lo como Messias, vai se arrepender dos seus pecados e será salva. Mas primeiro será invadida, destruída, assim como Roma no ano 70 destruiu fortemente Israel, né? Então se cumprirão essas profecias e ele vai cumprir, vai responder a pergunta de Atos 1, 6. É agora que irá restaurar Israel? Não era lá, mas vai ser agora. Apocalipse capítulo 11, verso de número, deixa eu ver aqui, acho que é 1 mesmo. Apocalipse 11. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Verso 16. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Marcos e João, a mãe deles, vão lá e pedem para Jesus: Senhor, na tua vinda, deixa os meus filhos sentar um à tua direita e à tua esquerda? E Jesus responde: cabe ao Pai dar o lugar aonde cada um vai sentar. Acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E de fato eles beberiam. Então há 24 lugares preparados para os representantes do Velho e do Novo Testamento, no reinado de Jesus em Jerusalém. Em Apocalipse, os 12 apóstolos, no caso, e 12 profetas do Velho Testamento. Em Apocalipse 20, falando do reino, quando essa terra será desfeita, destruída, Apocalipse 20, que nós vimos lá em Pedro, verso, deixa eu ver aqui, Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. E ali
o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um tempo. Então o Senhor Jesus vai vir, vai pôr os pés no Monte Sião, Israel vai reconhecer, ela vai estar sitiada, vai estar sendo massacrada, vai reconhecer Jesus como Messias, vai se arrepender dos seus pecados e o Messias vai implantar o reino milenar. A pedra caindo vai ser o último reino desse mundo, o último, um reino físico aqui. E as nações vão mandar seus representantes lá em Israel para adorá-lo. Como eu disse, eu não vou falar de pré, de pós, da grande tribulação, do anticristo, que vai ser o último governo humano, que vai trazer paz por 3 anos e meio na terra. Também está lá nas profecias de Daniel, mais à frente, que nós lemos, né? Daniel vai falar dos 40, das 42 semanas, 3 anos e meio. Ele vai profetizar exatamente a vinda do anticristo, que Jesus fala sobre isso em Mateus 24, por isso que quem lê Daniel entenda, mas não vou falar de nada disso, é só um popurrí, uma revisão geral do que vai acontecer. Então nós vimos lá em Pedro que a terra ela vai ser desfeita, vai ser destruída pelo fogo, depois ela vai ser restaurada. Pedro generalizou, não especificou as ordens dos acontecimentos. Nós vimos que Jesus ele pede para que os discípulos leiam Daniel e entendam. Daniel prediz os reinos que veriam conforme o sonho de Nabucodonosor da estátua. O Messias é a pedra que vai ser lançada lá em Jerusalém, vai botar os pés no Monte Santo, lá em Sião, vai ser reconhecida por Israel na grande perseguição. Relatado em Mateus 24, os que conseguirem sobreviver entrarão no reino milenar do nosso Senhor Jesus. Satanás estará preso, ele não poderá mais tentar as nações, que hoje ele confunde as nações, coloca uma contra as outras, ele coloca a sua corrupção, a sua imoralidade, a sua mentira, ele veio para roubar, matar e destruir sobre a terra. Jesus vai colocar o seu amor, o seu poder. Os reinos vão ir lá adorar Jesus, vão mandar representantes lá, e por 1000 anos a terra viverá em paz. Para quê? Para que o homem veja como seria o planeta Terra se o mundo fosse teocrático, se as pessoas seguissem a Deus, obedecessem ao único e verdadeiro Deus, como era para ser lá no Jardim do Éden antes do pecado. Mas como Satanás sugeriu a Eva e a Adão, e eles seguiram a sua sugestão, o homem se tornou escravo do pecado. Então, o Senhor criou um povo, que é os judeus. Deste povo, ele mostrou o seu poder. Esse povo falhou. Deus mandou o rei dos judeus, que era o Messias, Jesus. Ele foi crucificado para que se estendesse a salvação aos gentios, a todos nós. Nós somos salvos agora. Deus não está demorando, como nós vimos lá em Pedro. Ele não está demorando. Ele só quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Nós estamos conhecendo a verdade. A verdade está sendo ampliada para nós. Essa verdade linda e maravilhosa, meu celular está bem ruim assim, o brilho dele, né? Mas está dando para entender. Bom, irmãos, Apocalipse 20. E lançou no abismo, e o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por mais um tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam o sinal. Bom, um pouquinho antes de Jesus vir em Jerusalém, e pôr os pés no Monte Sião, vir a salvar Israel, o anticristo vai pegar muitas almas ali. Por isso que Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quem escapar do anticristo, ele fala, fuja para os montes, se escondam nas cavernas, né? Não volte para casa. O anticristo vai perseguir. Ele vai fazer um acordo com Israel por 7 anos. Só que num dado tempo ele vai exigir adoração. Israel só adora a Deus, entre aspas, adora só de boca, né? Não vai aceitar. Então o tratado vai ser rompido. Pode ser um americano, esse anticristo, a gente não sabe, né? Que tanto ajuda Israel. Só que quando ele exigir adoração, e a gente vê que o Trump ele tem
síndrome do ego, né, de adoração, de eu tinha que receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, um sucessor de Trump pior do que ele pode ser o anticristo, a gente não sabe, irmãos. A gente só fala o que o Espírito Santo nos revela. São só suposições. Mas logo ele virá. Ele vai fazer um acordo com Israel. E quando ele exigir adoração, Israel vai romper esse acordo e as nações vão vir com tudo para destruir Israel. Vão vir com tudo. Então, os judeus vão fugir para tudo que é lado ali. E os que escaparem entrarão no milênio, mas muitos vão ser decapitados, vão ser degolados, que é o que fala aqui, ó. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, as pessoas vão reinar com Cristo por 1000 anos, vão sentar nos tronos, a igreja vai estar com corpos glorificados, os irmãos, nós, e nós vamos julgar o mundo. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós vamos julgar o mundo, as nações, por 1000 anos. A igreja, que é o corpo de Cristo, juntamente com Cristo, vai estar subindo e descendo, vai estar julgando o mundo todo. E lá Isaías vai dizer que as nações que não mandar representante para adorar Jesus no milênio, não vai chover por 1 ano naquelas nações ali. E vai haver seca e vai haver fome. Então, quando Satanás for solto novamente, depois de 1000 anos, ele vai tentar as pessoas. E a maioria das nações que não queriam nem adorar ele, não mandaram representante, deu seca, vão ouvir Satanás e vão se rebelar contra Jesus. E aí vai vir a destruição total do planeta Terra. E aí vem novos céus e nova terra que Pedro relatou. Só que agora a gente... o vácuo que Pedro deixou, que Pedro só deu um geral, nós preenchemos um pouco, mas eu também só estou dando um geral. Então eu não quero preencher especificamente cada detalhe. Até porque os irmãos se dividem muito nos detalhes. Uns pensam de um jeito, uns de outro, porque realmente são interpretações difíceis, né? Então vamos ficar só no geral, que é comum a todos. Bom, como é que vai ser esse reino milenar, irmãos? Deixa eu ler nessa tradução aqui mesmo. Em Isaías, capítulo de número 11, eu vou ler só mais esse texto para não ficar muito longo o vídeo, né? Isaías, capítulo de número 11. Deixa eu dar pausa aqui. Irmãos, tem muitas passagens sobre o reino milenar de Jesus. Fisicamente, Jesus vai vir com corpo físico. Por isso que eles perguntaram lá em Atos 1:6, é agora que irá restaurar Israel? Porque não se cumpriu essa parte. As profecias de Daniel se cumpriram até a morte de ungido. Mas não, depois disso, elas cessaram para que um parênteses fosse aberto para a inclusão da igreja. E depois que a última alma for salva, o corpo de Cristo estiver formado, o parênteses fecha. Jesus volta e reina por 1000 anos sobre os judeus. E tem muitas passagens que falam que morrer aos 100 anos é morrer jovem. Por quê? Porque quem entrar no milênio, das nações que participarem do milênio, que não forem destruídas, a humanidade que restar, vai viver por 1000 anos. E a alma que pecar morre na hora. Não vai haver pecado. Pode até pecar, mas pecou, imediatamente é morto, né? Porque o milênio não é a perfeição ainda. As pessoas vão estar em corpos normais, exceto a igreja, que vai estar julgando o mundo com o nosso Senhor Jesus. Depois Satanás vai ser solto, como nós vimos lá em Apocalipse, e vai tentar a humanidade caída ainda está em corpos mortais. Só que agora Jesus reina fisicamente aqui. O anticristo, que é o último reino dos pés de barro e ferro ali, vai ser destruído, lançado no inferno, e depois Satanás vai voltar a tentar as nações, mesmo no reino de Jesus. Então vai haver a guerra final da humanidade contra o rei Jesus, e ele vai destruir com o sopro da boca dele, ele vai destruir todo mundo. E aí novos céus e nova terra serão restaurados, prometidos lá pelo apóstolo Pedro. Então vamos ler só uma passagem sobre o reino milenar, para o vídeo não ficar muito longo, né? Isaías
11, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Irmãos, só nesse versículo a gente podia ir lá para Atos 2, aonde Pedro vai narrar Davi, descendente de Jessé, que esse é o rebento de Jessé é Davi, e de Davi veria o Messias. E como Davi profetizou Jesus sentado no seu trono, reinando por 1000 anos. Pedro vai narrar lá. Isso não aconteceu ainda, então vai acontecer no milênio. Só que é muita coisa para nós vermos, muita glória, muita graça. Tem outros vídeos falando, né, sobre a volta do Senhor Jesus. Porque brotará do rebento do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, aonde Deus mandou Samuel escolher um rei, e Jessé era para chamar seus filhos, nem chamou Davi, porque chamou só os fortes, né? Davi era mirradinho. E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele, Jesus no caso, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Jesus vai estar num corpo físico, então as pessoas vão ver nele. Quando Felipe pergunta assim, mostra-nos o Pai, pede, né? Jesus responde, quem me vê, vê o Pai. Então as pessoas que forem lá a Israel adorar Jesus, vão ver nele o quê? Espírito repousará sobre o Espírito do Senhor, vão ver o Espírito de Deus nele. O Espírito de conselho, vão ter conselho, de fortaleza, ninguém vai ter reino, só ele vai ser o rei de toda a terra. O Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então ele não vai julgar. Como é que os reis julgam hoje? Conforme ele veio e ouve, mas Jesus conhece a intenção dos corações, ele conhece o homem, então ele vai julgar segundo a reta justiça de Deus as nações. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, todo o ímpio, se alguém pecar, morrerá na hora, né? E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro. Ó. Não haverá mais selvageria, irmãos. O lobo, ele vai habitar com o cordeiro. Não haverá mais ingestão de carne, não haverá morte. Ninguém vai morrer, nenhum animal, ninguém. O homem vai viver 1000 anos. Quando iniciar o milênio, quem nascer naquele dia e não pecar, não vai ter Satanás para tentar, mas a carne ainda vai tentar, vai viver 1000 anos. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo morará com o cabrito, e se deitará com o bezerro. E o filho do leão e a nádia e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno guiará a cobra. Não haverá nenhum tipo de morte, não haverá veneno nos animais. Oh, coisa linda, irmãos. A vaca e a ursa pastarão juntas, ó. Então o urso não comerá mais carne, ele vai pastar. Nós vamos comer frutos que nós nunca conhecemos. Tudo que foi extinto pelo homem renascerá. A gente vai comer frutos mais gostosos que qualquer picanha. Vai ser um negócio assim, ó, não tem comparação. Todo o poder e a glória de Deus vão estar manifestado no milênio. Vai ser o jardim do Éden de novo. A vaca e a ursa pastarão juntos e se deitarão, e o leão comerá pasto com o boi. O leão é estritamente carnívoro, mas vai ser herbívoro nesse dia. E brincará a criança de peito com a cobra. E o desmamado terá na sua mão, botará sua mão na cova do balisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então não haverá mal nenhum, que Jesus vai pôr os pés lá no Monte Santo, lá em Sião, né? E vai reinar de Israel. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé.
Então as pessoas vão perguntar: quem é a raiz de Jessé? Jesus, que vem de Davi. Posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Quando Jesus veio, primeira vez, ele veio como rei. E ele era para reinar. Só que ele se hospedou num estábulo e dormiu entre as fezes dos animais, para ser oferecido como um cordeiro mudo pelos nossos pecados. Agora não. Agora ele vai estar em palácios, construído lá em Jerusalém. Lá. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, do Egito, de Pátro, e vai dizer todas as nações aqui. Então, irmãos, a cobra vai andar com a criança, o leão com a vaca. Vai ser 1000 anos de glória. Depois de 1000 anos, Satanás será solto novamente, tentará as nações. E elas vão seguir Satanás numa guerra do Armagedon contra Jesus. Aí, o que Pedro profetizou, que a terra será destruída com um grande estrondo e os elementos queimarão, serão tudo queimado aqui, vai acontecer. Então, novos céus e nova terra serão restaurados e viveremos por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus, irmãos. Então, Rússia, conforme profetizado em Ezequiel 37, 38, juntamente com o Irã, cercarão com 200 milhões de soldados Israel. E outras nações enviarão, a União Europeia enviará soldados. As nações ficarão tudo contra Israel, quando ela rompeu o acordo de paz com o anticristo, que o anticristo trouxe uma falsa paz para a humanidade. Então, Israel vai estar sendo destroçada. E como diz Mateus 24, eles vão fugir para tudo que é lado, alguns vão escapar com vida e vão entrar no milênio. E só a igreja vai ter corpo glorificado. Os israelitas vão entrar com corpos normais. E de Israel, Jesus vai governar o mundo todo com a sua igreja glorificada. Vai ser lindo, irmãos. Vai ser lindo demais. Glória a Deus pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardamos. E que tipo de homens nós devemos ser? Então, eu tracei um pupurri, um apanhado geral, né? Sem especificações de pré, de pós, que os irmãos se debatem muito, né? Porque realmente há textos pendendo com interpretações para ambos os lados, e isso é indiferente. O que é comum a todos nós, que Jesus voltará, irmãos. E nós estaremos com ele para todos sempre, que essa terra vai ser destruída pelo fogo. Que tipo de homens devemos ser em santo trato e piedade, conforme diz o apóstolo Pedro, que foi a nossa introdução desse tema aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos, para que eles venham a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Comente aí nos comentários o que você entendeu desse vídeo. Deixe um tema para o próximo assunto. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus.